Começamos o nosso terceiro dia de discussões sobre as organizações populares e a importância do envolvimento da população na política e na sociedade. A gente fala com frequência aqui no Edição das 10 sobre o momento de desilusão política que o Brasil vive hoje. Mas retomar o interesse, incentivar o engajamento e a participação popular são tarefas fundamentais, né, Aline? Raquel, isso aí. A gente já debateu durante esta semana aqui no Edição das 10 os projetos de iniciativa popular e as formas de fiscalizar o que os políticos estão fazendo, políticos que nós ajudamos a eleger. Hoje, nós vamos discutir a participação junto ao poder público, de diferentes formas. Caminhos para quem prefere exercer a cidadania no mundo virtual ou no modo offline, fora da rede. Conselhos, conferências, audiências públicas, são muitos os caminhos. O importante é levar uma demanda e cobrar mudanças. Casa cheia de novo, como é bom contar com quem já está se mexendo e serve de exemplo aqui pra gente. Vou apresentar os nossos convidados. Aqui no estúdio comigo, ela voltou. Os assinantes adoraram, a gente também. Maria Garcia, que esteve aqui no Edição das 10 na segunda-feira. Ela é vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo e professora de Direito. E aí, complementa aqui nesse time o Diego Casais, ele é coordenador de campanha da Avaz no Brasil. E a Silvia Stuck, que é coordenadora do Instituto Corrida Amiga, um projeto muito legal. Muito bom dia aos três, sejam muito bem-vindos. Maria, você novamente, principalmente, que topou voltar aqui ao Edição das 10. Todo prazer. Prazer é nosso. Eu vou começar com a Silvia. Olha só essa história. Ela é maratonista, se engajou nas legislações para pedestres quando começou a se deslocar correndo pela cidade. Desde então, já foram muitas conquistas importantes em relação a isso. Eu vou perguntar para ela que conquistas foram essas. Desde então, ela não parou mais, o que levou à criação do Instituto Corrida Amiga. Eu começo te perguntando da Corrida Amiga. Como é que funciona, Silvia? Parabéns, Silvia. Muito legal. Bom, muito bom dia. É um prazer compartilhar com vocês tudo que a gente vem fazendo, né, nesse exercício de cidadania ativa. Porque é isso, quem coloca o pé na rua não tem jeito. Você começa a se deparar com as belezas e também com as tristezas da cidade. E não tem como ficar parado, né? Não tem como você não se engajar e tentar melhorar esse espaço público para ficar melhor para todo mundo, não só para quem caminha, para quem corre, mas para a criança, para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência. Então, a partir dessa nossa vivência, né, da cidade pelos pés, nós começamos a nos engajar em melhorias de políticas públicas, participando, por exemplo, da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade da NTP, e por meio dessa comissão, melhorar o plano de mobilidade da cidade de São Paulo, incluindo diretrizes de valorização do pedestre, melhoria do tempo semafórico, informações, bancos de dados disponíveis. E, em seguida, também nós ajudamos, né, na sanção do Estatuto do Pedestre no município de São Paulo. E esse estatuto, ele reverberou e inspirou outras cidades brasileiras a também desenvolverem o seu estatuto municipal. E, bom, diante disso tudo, nós também conseguimos a criação da Câmara Temática no município de São Paulo, somente para tratar de questões voltadas à mobilidade a pé e acessibilidade. E eu acho bem importante frisar que nada disso foi feito somente pelo Instituto Corrida Amiga. São várias organizações, movimentos, pessoas, cidadãos interessados na política, em fazer política no seu dia a dia, no cotidiano. Porque às vezes a gente tem essa visão de que, nossa, preciso ir para Brasília, né, para fazer política. E não, está aqui do nosso lado. É somente a gente realmente ter essa força de vontade, pesquisar, se engajar e partir para a transformação, partir para a ação. Porque nós temos, né, conforme vocês mencionaram, o mundo online, essa rede que facilita o compartilhamento de informações, mas agir também no mundo offline a partir desse engajamento, desse trabalho em rede, é muito importante. Sem dúvida que é. Parabéns, viu, Silvia, pelo trabalho. Queria colocar o Diego nessa conversa agora também com a gente. Só lembrando a Avaz,
Ela foi lançada em 2007, quer dizer, tem pouco mais aí de 10 anos, tem um alcance enorme e no mundo inteiro eles operam em 15 línguas, em 4 continentes. Diego, queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse trabalho também, esse grande trabalho de mobilização de vocês e os objetivos que o projeto tem alcançado aí nesse tempo todo. Parabéns, em primeiro lugar, pela iniciativa. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Um pouco do que você falou, né? A gente opera no mundo inteiro, são mais de 15 línguas, e a VAZ se apresenta como um movimento global de transformação para poder criar um mundo que a maioria das pessoas quer, né? A gente tem aqui no Brasil nossa maior comunidade, são 48 milhões de pessoas no mundo todo, mas no Brasil são 10 milhões, o que mostra, na verdade, que o brasileiro gosta muito desse modelo, gosta muito de participar e tem usado a internet nesse sentido, né? Como você falou, a gente existe aqui no Brasil desde 2007, atuamos muito próximos do movimento pela ficha limpa, por exemplo, e ao longo do tempo a gente percebeu que o combate à corrupção, por exemplo, era uma das principais prioridades da comunidade do Brasil. A gente atuou para a abertura do voto e para trazer mais transparência na questão da cassação de mandato, a gente atuou recentemente na questão do foro privilegiado também, sempre coletando assinaturas em abaixo-assinados virtuais e levando essas assinaturas para Brasília, né? Seja para a Câmara, para o Senado ou mesmo para ministérios, para tentar trazer um pouco do que é o sentimento da população a respeito desses principais temas. Mas não para no tema da corrupção, né? O Brasil também tem muitas campanhas interessantes que vão desde proteção dos direitos animais, proteção dos direitos da internet, de uma internet livre e mesmo proteção do meio ambiente. A gente juntou recentemente 1,8 milhão de assinaturas no ano passado para a proteção da RENCA, que foi aquele caso da Reserva Nacional de Cobre e Associados, que mobilizou o Brasil inteiro, inclusive boa parte da comunidade da VAZ. Olha, que espetacular isso. O Diego e a Silvia Maria, de diferentes formas, em áreas também diferentes, conseguindo mobilizar pessoas, conseguindo mobilizar milhões de assinaturas, conseguindo alterar legislações, como no caso da Silvia, ligada a pedestres. Quer dizer, e a Silvia falou de um jeito que eu achei muito legal. Ela falou, a gente tem que partir para ação, partir para transformação. Como é que a gente parte, Maria? E detalhe, gente, reparem que a Maria está sempre com a Constituição na mão. Na segunda-feira ela veio com a Constituição na mão, cheia de anotações, atalhos ali que ela criou para artigos que ela considera mais importantes. Hoje, de novo, ela está com esse texto tão importante que diz aí, né, Maria? A gente tem direito e deve participar das decisões políticas que afetam as nossas vidas. Como que a gente faz isso? Sem dúvida. O Brasil é maior do que nós imaginamos. Eu ouvi essas duas pessoas, fiquei encantada. O cidadão fazendo a sua parte. A questão é que nós sofremos de uma falta de educação política. As pessoas não sabem os direitos que têm. Os direitos da cidadania deviam estar no ensino fundamental. Aquela parte que toda pessoa pode saber. O direito constitucional é da faculdade, mas a Constituição pode ser ensinada. Eu já dei palestras em grupo escolar para pessoas à noite, estudantes da noite, pessoas de idade variada, ficaram surpresos. Mas como eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma petição ao Tribunal de Contas, levando notícia de uma irregularidade de uma obra pública? Pode! Você denuncia, não precisa provar. Está na Constituição. O cidadão pode participar da tomada de decisão governamental. A questão é que ele não sabe. Então, ter o direito e não exercitar o direito, há uma diferença muito grande. Então, precisávamos ensinar a Constituição nas empresas. Nas empresas. A gente compareceria, eu faço parte de um grupo de juristas que comparecemos, se quiserem. Em company, a gente vai explicar a Constituição, não direito constitucional. A cidadania, o que é? É o direito de ter direitos. Quais direitos? Aqueles que estão previstos na Constituição. Agora, a pessoa não sabe a força que tem, como disse a nossa querida, para movimentar. Não sabendo a força que tem, não faz nada. Nós podemos peticionar aos poderes e mais. Nós temos direito de resposta. Tem 30 dias, 40 dias, aquela autoridade tem de me dar uma resposta ao João cidadão, à Maria cidadã. Se não der a resposta, nós temos um instrumento que se chama mandado de segurança. É um direito que a gente tem de ter uma resposta.
em um sentido ou em outro. O problema é nosso, essa grande ignorância política, Aline, de que sofre o nosso país. Veja o Museu Nacional. Qualquer cidadão, qualquer advogado que visitasse o museu e visse aquele estado de coisas, já podia, de si mesmo, ter requerido à autoridade competente providências naquele sentido. Inclusive, um arquiteto fez isso um mês antes, se eu não me engano, do museu pegar fogo. Olha aí. Um arquiteto entrou com uma ação no MP, pediu ajuda de procuradores para denunciar o que tinha acontecido no museu, né, Raquel? Quer dizer, tem pessoas tentando fazer sua parte, mas é uma minoria ainda. Pois é. E as autoridades não dão atendimento. Pois é, como a Maria falou, eu queria aproveitar isso que a senhora falou e jogar lá para a Sílvia, porque ela até citou a Sílvia aí nessa fala dela. Ô, Sílvia, queria saber isso, né? Se você acha, por que, né, falta esse engajamento das pessoas? A Maria acabou de falar que falta informação política. Na sua visão, nesse seu trabalho, você acha que também falta informação? Você sentiu falta de alguma coisa quando começou a militar nessa questão da mobilidade? Sim, eu concordo plenamente. Porque realmente assim, a gente não tem isso inserido no conteúdo pedagógico escolar. E como que nós vamos criar, né, cidadãos ativos se nós não temos o acesso a essa informação? Muitas pessoas, até eu mesma, né, antes de começar a atuar nessa temática, eu sou gestora ambiental, então eu sempre busquei exercer esse papel, né, como cidadã, como uma inquietação mesmo individual. E foi meio que buscando na internet, acessando canais municipais, buscando leis, por exemplo, lei de acesso à informação, né, que todo cidadão tem direito a solicitar informações de caráter público. E a gente não tem isso, a gente não aprende isso na escola. Então, realmente assim, quando eu comecei mais a participar ativamente, principalmente na questão de mobilidade a pé, eu fui entendendo melhor que esse distanciamento que a gente imagina, né, entre, por exemplo, o cidadão, o poder executivo, o poder legislativo, que basta somente assim, você entender quais são os mecanismos que a relação ela funciona. Quando você busca ali o e-mail de um vereador que trata da temática, que você busca atuar, busca melhorar, por que não estabelecer essa ponte, né? Esse possível conjunto de interesses para a gente potencializar alguma questão? Como foi, por exemplo, o caso do Estatuto do Pedestre aqui em São Paulo. Uma câmara temática também, como eu mencionei, dentro da Secretaria de Transportes de São Paulo. Existia somente a câmara temática para tratar das questões voltadas para a bicicleta. A gente falou, por que não ter uma câmara temática voltada para a mobilidade a pé? E aí nós buscamos, né, esses mecanismos, a criação da portaria com todas as diretrizes, contendo o que nós trabalharíamos dentro dessa câmara temática. Então, enfim, eu acho que sim, eu acho que a escola tem que trabalhar para fora da sala de jaula, como a gente fala na Corrida Amiga, trabalhar essa consciência cidadã, que isso vem desde a Grécia, né, da paideia, você trabalhar a pessoa, transformar a pessoa, criar a pessoa para o mundo, para o exercício dela enquanto cidadão, enquanto cidadã, para a gente conviver em sociedade, para todo mundo atingir essa cidade que a gente deseja, que é uma cidade voltada para as pessoas. Pois é, Diego, e pegando o que a Sílvia está falando, né, e também o que a Maria já havia dito aqui, por falta dessa educação política, por falta de conhecimento, que gera uma cultura política muito ignorante com relação à participação popular, a gente tem alguns exemplos como o de vocês que chamam a atenção e que servem aí de inspiração. E aí eu vou perguntar para o Diego, que representa aqui a VAZ, né, essa organização que mobiliza pessoas no mundo inteiro, cria campanhas instantâneas relacionadas a diversas crises mundiais. Diego, como é que você percebe essa mudança cultural do brasileiro, se é que ela está acontecendo, em que nível ela acontece, quem são as pessoas se envolvendo com isso, são os mais jovens, os mais escolarizados, os de baixa renda, existe um perfil, como é que... E, por favor, me traga uma boa notícia de que essa participação tem aumentado, ainda que lentamente. Olha, Aline, a gente vê, na verdade, no nosso exemplo, um crescimento absurdo, né? Eu entrei na VAZ em 2011 e éramos 1,5 milhão de membros da comunidade no Brasil. Hoje, em 2018, somos mais de 10 milhões. Então, é mais de 1 milhão de pessoas que se somaram a essa comunidade por ano, né? Então, acho que, para mim, isso é um dos indicativos de que esse modelo e a mobilização tem cada vez mais crescido. Acho que a internet, ela traz um fator fundamental, que ela
barateia os custos da participação. A gente estava falando mais cedo agora sobre as assembleias, as consultas públicas, ir para Brasília para participar. Esse era o modelo antigo, né? Hoje, você pode conectar com o seu representante pelo Facebook, mandar um e-mail para o vereador, você pode assinar um abaixo-assinado na Avaz, você pode mandar uma mensagem direto pela nossa plataforma para o representante político em Brasília, você pode criar sua própria campanha, e tudo isso gratuitamente. Acho que esse é um exemplo de como a internet tem transformado. E eu diria que tem tido uma receptividade muito grande no Brasil, principalmente, e acho que o maior exemplo que eu posso te dar é toda vez que eu chego com um abaixo-assinado para um deputado, um senador, eu falo, olha, senador, tem mais gente que assinou esse abaixo-assinado do que votou no senhor, né? E eles já se sentem assustados com isso e recebem na mesma hora aquele abaixo-assinado e querem dar continuidade àquela causa. Então, aí dois ótimos exemplos, né, de como se engajar. Agora, Maria, queria suas dicas em relação a quem quer se envolver com a política, quem quer se engajar, mas de um modo presencial, fora dessa nova ferramenta que é a internet. Como e onde buscar espaços que permitam esse engajamento para estimular a participação social? Bom, eu creio que cada um deve lutar na sua trincheira. A minha trincheira é sala de aula. Então, eu procuro lá, o professor é um semeador. Tem o Instituto dos Advogados, que também tem uma ação de cidadania muito importante, e eu também presido o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, que foi fundado em 79 por um grupo de juristas aqui de São Paulo. Realizamos um congresso anual no mês de maio e, veja, o tema do próximo congresso de maio de 2019 é os poderes. Legislativo, Executivo, Judiciário. Nós vamos pedir o que vocês fizeram até agora e o que vocês pretendem fazer. Então, veja que é uma ação política, um número enorme de estudantes que comparecem, estudante não paga a inscrição e nós projetamos, então, as grandes preocupações que estamos vivendo. Então, cada um na sua trincheira. Fomos esses dois que falaram aqui, adorei essa expressão cidadão ativo. É muito importante, cidadão ativo, quer dizer, aquele que realmente está realizando alguma coisa e estimular essa participação de cada pessoa. Cada um pode, na sua trincheira, lutar pelo Brasil. E isso não está acontecendo por falta de esclarecimento, de conhecimento e de estímulos. Devia haver prêmios aos cidadãos ativos. Prêmios ao cidadão ativo. Bom, e a gente quer acabar, a gente quer ver o fim desse desalento que nos abate num ano eleitoral como esse. Educação política passa por isso, com certeza. Mas eu queria aproveitar aqui para a gente fechar 1 minuto cada um. A pessoa que está em casa fica pensando, tá, mas por onde eu começo, Silvia? Por onde eu começo? Eu entro no site da prefeitura da minha cidade, eu entro no site da Transparência, do portal da Transparência, estou com ele aberto aqui, que mostra as contas do governo. Por onde eu começo, né? Quer dizer, é difícil começar para quem nunca fez. Que dica vocês dão? Bom, eu gosto muito da expressão micro-revoluções urbanas, né? Ou seja, na escala micro, não pensar já em transformar o nosso país, né? Pensar em transformar o seu bairro, a sua rua, uma praça ali do lado. E sim, depois buscar. Eu gosto muito das parcerias entre a sociedade civil, organizações que também atuam na mesma temática para somar forças, né, e fazer abaixos-assinados, documentações que exerçam uma pressão maior até do que a própria pressão individual. Então, fazer essa ação coletiva, documentos colaborativos e, em seguida, sim, olhar no site da prefeitura, no site da Câmara, os vereadores que estão atuando nessa temática também, entrar em contato, mandar e-mail, telefonar, mandar o WhatsApp, enfim, buscar todos esses meios de comunicação, a internet também, né? Conforme foi muito bem dito aqui, a gente acaba investindo energia, não há muito investimento de recurso financeiro nesse sentido, o que acaba facilitando também esse engajamento. E, assim, manter, monitorar, continuar com essa energia para realmente alcançar os objetivos.
É isso aí, Diego. Então, para a gente finalizar, queria também a sua palavra aí em relação a como fazer, o que fazer, diante disso que a Aline até trouxe para a gente aí, esse desalento, esse descrédito, né, que muita gente vive, e aí até fica com uma certa preguiça de entrar nisso, porque acha que não vai dar certo, não vai resolver, mas como disse a Silvia, né, micro-revoluções fazem a diferença. Então, eu queria que você desse esse recado aí, as suas palavras finais nesse nosso debate. Sem dúvida, Raquel. Eu acho que eu começo, se você tem um jovem em casa, conversa com o jovem sobre quais são as ferramentas que ele tem utilizado para discutir sobre os temas que importam, né? Sobre quais são os assuntos que estão importando para ele ou para ela, porque é importante saber o que o jovem está utilizando e se apropriar disso. E cria uma petição, cria um abaixo-assinado lá no site da Avaz. É avaz.org, é super rápido, cada um pode fazer quantas campanhas quiser e todo mundo tem um tema pelo qual a gente se importa. Seja direitos dos animais, seja direitos ambientais, seja combate ao desemprego. É importante, principalmente nesse momento de política, a gente falar sobre essas coisas e lutar por essas causas e começar pouco. Começa com a abaixo-assinado, que eu acho que depois a gente também, no próprio processo da Avaz, vai oferecendo mais alternativas de participar e a própria pessoa vai explorando cada vez mais isso. E acho que, por último, sem dúvida, para combater o desalento, a gente precisa votar. Acho que isso é fundamental, exercer a cidadania também nesse sentido, anotar o nome de quem a gente votou em 2019 e acompanhar o trabalho dessas pessoas. Bom, para fechar, Maria, o teu recado para quem está nesse desânimo cético com relação à política e o futuro do nosso país. É uma pena, mas o brasileiro deve sentir muito orgulho de nosso país. Temos uma história belíssima que nós não conhecemos e procurar, se for o caso, o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Lá nós temos grupos de estudos que têm uma característica muito especial. São facultativos, são gratuitos e têm um excelente cafezinho. Então vocês estão convidados, nos procurem, vejam IBDC na internet para usufruir, para utilizar, para exercitar a nossa identidade nacional. O Brasil precisa disto, de coragem, de orgulho de ser brasileiro. Há muito motivo para isso. Estamos à disposição. Venha. E nós fomos tomados aqui, Raquel Novaes, por um otimismo instantâneo. Espero que ele persevere no meu coração e no coração de todo mundo que nos acompanhou em mais este debate aqui. Quero agradecer demais aos nossos convidados. Começo com a Maria Garcia, essa figura admirável que a gente gostou desde o primeiro instante. A Maria é vice-presidente do Instituto dos Advogados do Brasil e professora de Direito. Maria, muito obrigada. Silvia Stuck, coordenadora do Instituto Corrida Amiga. E para fechar, meu agradecimento, nosso agradecimento ao Diego Casais, que é coordenador de campanha da Avaz aqui no Brasil. Um beijo em vocês, muito obrigada e até breve. É uma graça essa moça. São todos uma graça, Uma né, graça, Maria? né? Você também. Lindos, são lindos, lindos. Muito obrigada a todos. A gente espera todo mundo para um próximo debate. Parabéns pelos trabalhos de cada um em sua área. E realmente é isso, né, Aline? Que possamos todos ter esse engajamento, essa vontade de mudar, porque é isso que nós devemos e podemos fazer. Muito obrigada. Até a próxima.